Na cabeça de Erling Haaland existiam apenas duas ideias: treinar e fazer gols. Mas com o tempo, algo novo surgiu. E a junção dessas três coisas teve consequências explosivas para o mundo do futebol. Um artilheiro insaciável, que desafia os números e que promete duelar com Kylian Mbappé nos próximos anos. E é tudo culpa desta mulher aqui. Quem seria ela? O que ela fez para o norueguês virar um monstro em campo? A resposta você encontra no episódio de hoje, do Recortes da Bola. Eu sou o GG, e se você gostar de verdade deste vídeo, deixa aquele like para fortalecer o canal, fechou? O ciborgue Haaland está on fire. A camisa 9 do Manchester City caiu como uma luva no artilheiro norueguês, que tem feito gols em escala industrial, quebrando recorde atrás de recorde. Muitos acreditam que tudo isso é fruto da disciplina de Haaland, ou até mesmo da genialidade de Pep Guardiola, que consegue extrair o que há de melhor do norueguês. Mas não é isso. Por trás da fase absurda de Erling Haaland no City está esta mulher, Isabel Johansen. Sim, a chegada de Haaland ao Manchester City serviu para duas coisas: confirmar que o atacante é um extra classe e que, enfim, uma mulher ganhou seu coração. E olha que Erling Haaland escondeu essa relação por muito tempo. Tanto é que ao longo de anos não faltaram rumores quanto à vida amorosa do norueguês. No Borussia Dortmund, este vídeo aí, que já tem 4 milhões de visualizações, alimentou a teoria de que Haaland teria um caso com a coach Pamela Reif. E dá pra ver que Haaland estava bem à vontade no vídeo, não há como negar. Ainda no clube alemão, o cometa Haaland também foi ligado a outra treinadora atraente do Borussia, Alika Schmidt. Ela foi a responsável pela melhoria dos jogadores nas arrancadas, um atributo marcante em Haaland. E não seria nada estranho associar a evolução do norueguês neste quesito em razão da maior dedicação do camisa 9 aos treinamentos de Alika, se é que você me entende. Mas bem antes disso tudo, uma história ganhou ainda mais destaque. Não vai me dizer que você nunca ouviu falar das 5 namoradas de Haaland. Mas calma, a história é a seguinte: nos tempos de Red Bull Salzburg, Erling Haaland dormia com as bolas das partidas em que marcava hat-tricks. Haaland dizia que olhava para estas bolas como se elas fossem suas namoradas, mesmo tendo 5 delas ao mesmo tempo. Estranho, né? Mas este é Erling Haaland. E não é à toa que por muito tempo sua vida amorosa foi um mistério. Para muitos, Haaland não tinha outro interesse que não fosse jogar bola. O centroavante norueguês então passou a ser conhecido pelo seu alto nível de profissionalismo e por uma disciplina fora do comum. Até por isso, muitas comparações surgiram entre Haaland e Cristiano Ronaldo, devido a esta dedicação máxima em se tornar um atleta cada vez melhor. Mas o que muitas pessoas não sabiam é que em meio a todo este profissionalismo existia Isabel Johansen, a mulher perfeita para o gigante norueguês ser feliz dentro e fora de campo. Então vamos lá. Quem é afinal Isabel Johansen? Antes que você ache que Isabel é uma Maria chuteira que surgiu do nada na vida de Erling Haaland, é bom você ficar sabendo que ambos se conhecem há bastante tempo. Nascida em Bryne, uma cidade de apenas 12 mil habitantes na Noruega, Isabel, assim como Haaland, é jogadora de futebol. E ambos se conheceram exatamente no clube onde o norueguês foi revelado, o Bryne FK. Enquanto Haaland se desenvolvia na base do Bryne, Isabel também seguiu o mesmo caminho, mas na equipe feminina. Como Isabel é 4 anos mais jovem que Erling, naquele momento eles cultivavam apenas uma amizade que perdurou ao longo dos anos. Mas com o tempo as coisas mudaram e surgiu entre eles algo muito além da amizade. Foi no Borussia Dortmund que a amizade entre Haaland e Isabel
Isabel se transformou em algo mais sério. E coincidentemente foi nessa época que o norueguês explodiu de vez para o futebol europeu. A verdade é que Haaland estava nas nuvens e isso transparecia nos gramados. Tanto é que na época pessoas próximas desconfiavam que Haaland tinha uma pretendente. Foi aí que muitos dos rumores que falamos estouraram. Enquanto isso, Isabel passava despercebida, ainda que marcasse presença constante no estádio do Dortmund, viajando constantemente para a Alemanha. Mas com a ida de Haaland para o Manchester City, a exposição do goleador na mídia se tornou ainda maior. Se afirmando como uma estrela de primeira grandeza no futebol mundial, Haaland até que conseguiu esconder seu relacionamento por bastante tempo, mas durante a Copa do Mundo do Catar, ele e Isabel foram flagrados juntos em sua casa de férias em Marbella, na Espanha, já que a Noruega não havia se classificado para o Mundial. Depois disso, Isabel e Haaland já foram vistos juntos em outras oportunidades. Com o casal agora conhecido pelo mundo inteiro, muito passou a se questionar sobre a influência de Isabel na carreira de Haaland. A pergunta era, como ela ajudou Haaland a virar um monstro em campo? Mas antes de qualquer coisa, é sempre bom reforçar. Haaland sempre foi e segue sendo um atleta obstinado pelo sucesso. Esta é uma cultura que foi instaurada na família pelo pai, Alf Inge Haaland, que foi jogador profissional na Inglaterra. E dentro desta cultura foi traçado também o perfil ideal de uma eventual namorada de Haaland. Pessoas ligadas à família reforçavam, abre aspas, Haaland precisa ter a seu lado alguém de confiança que o ajudasse na carreira de jogador. Por isso, não é surpresa nenhuma Erling Haaland se apaixonar por Isabel. Ela era tudo que ele queria e precisava. Mesmo tendo os olhares do mundo voltados para ele, é curioso notar que Haaland nunca esteve atrás de supermodelos. Muito pelo contrário, ele foi se interessar logo por uma garota da cidade onde foi criado e com quem conviveu desde criança. Existia, portanto, a confiança que ele tanto buscava. Mas não é só isso. O fato de Isabel também ser jogadora de futebol permite que Haaland possa se dedicar à carreira sem maiores preocupações. Existe uma compreensão do que é ser um atleta profissional, já que Isabel, mesmo que em menores proporções, vive uma realidade parecida à do craque. Desta maneira, Haaland não perdeu nem um pouco do seu foco no futebol, como também encontrou alguém que o estimule a ser cada vez melhor. Não é à toa que ao longo dos anos a própria Isabel concordou em deixar o relacionamento escondido, para que Erling não tivesse que se preocupar com a mídia no encalço de sua vida pessoal. Ainda que a imprensa tenha descoberto o relacionamento, Isabel segue discreta, tendo inclusive fechado seu Instagram para não dar motivos para possíveis especulações ou vazamentos de informações. Assim, fica fácil dizer que Haaland sabe que Isabel é a escolhida. Ela conhece Erling como ninguém e entende perfeitamente a rotina diária e a magnitude do goleador norueguês. Isabel não tirará o foco de Haaland e nem estragará a sua carreira. Ela, na verdade, é o diferencial para que Haaland siga com os pés no chão e com a carreira no rumo certo. E é esta harmonia entre o casal que permite ao norueguês alcançar números tão impressionantes. Veremos então como seguirá esta história. Mas não custa lembrar que no próprio futebol existem exemplos de casais que se conheceram ainda pequenos e que formaram grandes parcerias. E vamos concordar, a história de Erling Haaland e Isabel Johansen lembra e muito a de Lionel Messi e Antonella, não é mesmo? E você, conhecia a namorada de Haaland? Acha que ela tem influência no bom momento do camisa 9 do City? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para saber quem é o ídolo desconhecido de Haaland. Tem algum palpite? Então tira essa dúvida clicando no vídeo que está na sua tela. Você não vai se arrepender. Até a próxima!